Bom dia, irmãos presentes e os que estão nos ouvindo. Nós ouvimos a música, cantamos. Será que entendemos? Essa música é tocada no mundo inteiro, pelas igrejas evangélicas. Eu fiquei impressionado, emocionado lá na Coreia, mais de 5.000 pessoas numa igreja, coral mais de 200 vozes, com vibração do oriental. Eu não entendi nada, mas a música leva a gente a pensar. Nos Estados Unidos eles cantam isso muitas vezes, em outras línguas. Então, minha pergunta hoje de manhã para você pessoalmente, depois eu vou dizer por quê. É se você entende a graça maravilhosa na sua vida. Senão você só está cantando. Você só está se deliciando com essa harmonia gostosa, né? Tem hinos que parece que levam a gente, né? Realmente é bom. Mas vamos voltar um pouco para a Bíblia e entender o que é maravilhosa graça divina. E esse sermão, eu elaborei lá no hospital. Faz um mês. Quando trocaram o meu terceiro marca-passo. E os médicos, eu vi eles falando, já está difícil. Porque um dos eletrodos não vai dar para mexer. O outro tem que tirar. E pela idade, né, você sabe como é que é, né? Depois dos 80, qualquer trovada assusta. E eu então comecei a pensar nessa maravilhosa graça. E eu saí do hospital com um novo motor de arranque, porque é um motorzinho que mexe com o carro, não é? Quantas vezes a gente fica na estrada ali, vrum, vrum, e não pega. E se não pegar, o motor não trabalha. Então, para nós, o marca-passo, eu sei que eu acho que o Nelson colocou há pouco, é um motorzinho de arranque. Se não funcionar, meu irmão, minha irmã, é difícil. E eu estou 20 anos já com esses 3 agora que já passaram. Que Deus permita que, enquanto Ele quiser, a gente vai servindo para a glória dEle. Mas a graça divina. Abra o texto bíblico, lá de 2 Coríntios. Veja a experiência do apóstolo Paulo. Vê o que ele diz. Se necessário que eu me glorie, ainda que eu não esteja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim, mesmo a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim
ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Se nós olharmos o contexto dessas palavras de Paulo, irmãos, elas dizem tudo. Um homem que resume a sua vida em poucos versículos. Este homem era privilegiado. Como ele disse, se fosse para se orgulhar, eu teria motivo. Ele era doutor da lei dos hebreus, era cidadão romano, falava outras línguas. Era um homem culto, um homem experimentado, respeitado. Mas não tinha graça divina. Essa que eu vou falar, depois eu explico. Não tinha graça divina. No momento que Deus tocou na sua vida, a vida mudou. É isso que eu quero falar agora hoje um pouco, irmãos. Por quê? Porque a graça divina, que é maravilhosa, ela tem 3 aspectos importantes. E nós temos que ver aonde nós estamos. Primeiro, a graça comum. O que é graça comum que a teologia fala? A graça comum é a graça genérica que é dada para todos. E como a gente pode dizer, é de graça. Você não paga para ter chuva, para ter sol, para amanhecer, para respirar. É graça. Não é? É isso porque Jesus disse, olha, quando reclamaram um pouquinho, Jesus disse, não, o sol e chuva vêm sobre todos. Que ele viu alguns discípulos assim meio reclamando, mas Senhor, aquele ali merece fogo do céu, porque ele é muito mau, muito ruim. Não é? E não é isso que às vezes você pensa? Os inimigos, os corruptos, os ladrões, os que incomodam com a graça de Deus. Sim. Todo dia. Todo dia. Isso às vezes mexe com a gente, não mexe? Porque a gente acha que aqui está uma comunidade privilegiada, aqui só tem bênção. Que Deus nos ouça. Só tem bênção. Mas por quê? Porque a graça comum, irmãos, é de todos nós, de todos os seres humanos. Os amigos e os inimigos. Por isso Jesus diz, olha, não adianta vocês odiar os inimigos, usar aquela lei dente por dente, que não resolve. Vocês têm que amar os inimigos e perdoar, porque eles também são criaturas de Deus. Eu não digo filhos, uma vez eu já disse isso, a diferença entre criatura e filho. Todos são criaturas de Deus, como os animais são, como a natureza, como todo mundo. A graça comum é para a criação de Deus.
Então, nós temos que pensar nisso, porque às vezes é difícil, né? A gente admitir que a pessoa que discorda de nós, que cria problema de relacionamento e nos deixa magoado, também merece a graça. Merece sim, a graça comum sim. Por isso que nós estamos vivendo. Mas Paulo entendeu uma outra graça. Ele tinha a graça comum. De todo ser humano, vivia, fazia o que queria, perseguia os cristãos, mandava prender, era todo poderoso, né? Assim, daqueles que decide, prende, né? Não precisa pedir para ninguém. Hoje se chama, como é que é? Decisão monocrática, né? Você decide, ó, prende aquele cara lá, aquela pessoa, vai lá e prende. Paulo fazia isso. Naquela época, ele era autoridade, era a lei, doutor da lei, já pensaram? Bom, mas Paulo precisava entender um outro aspecto. Ele precisava entender a graça redentora. E, irmãos, aí começa a diferença bíblica e teológica. É que muitas igrejas só estão pregando a graça comum. Venham porque a bênção está aí. Pode vir que dá tudo certo. Pode vir porque Deus resolve. Não, irmãos, não está na Bíblia isso. Nós estamos torcendo um pouquinho a mensagem da Bíblia. Que quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, ótimo. Mas tem igreja que para aí. Ela não continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. E venham me acompanhando. Aí vocês vão ser meus discípulos. A graça redentora, quando age na vida da pessoa, torna a pessoa um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Isso nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. E Paulo entendeu isso. Foi difícil. Deus precisou desafiar o doutor Paulo no caminho de Damasco, enviando uma luz do céu que o cegou. E ele caiu por terra. E ele ficou atônito, pensando, ele estava com guardas, ele estava com segurança, ele tinha tudo ao redor. Ele ia com uma missão importante para Damasco. Mas ele caiu e ficou prostrado. E o que ele ouviu naquele momento? Uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês já pensaram o impacto disso na vida de uma pessoa? Por que você está revoltado? Por que você está irado? Porque você está com raiva de todo mundo e quer prender e matar. Aí Paulo, naquele rompante, né, de doutor, ele disse, olha, quem é o Senhor? E qual foi a voz? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Paulo desmontou. Né? Já tinha perdido a visão, estava tonto. E aí Paulo, o que ele fez? Note, irmãos, quando a graça redentora toca no nosso coração. Paulo disse, Senhor, o que queres que eu faça? Será que você alguma vez já fez essa pergunta para a sua vida? Ou você está tentando resolver tudo sozinho? Tudo na base da força. Na base da inteligência que Deus te deu. Da especialização que Deus te deu.
Irmão, irmã, pensa bem. Vai chegar um momento que você vai se prostrar. Eu espero que aconteça. Porque aí a graça redentora que está tocando no seu coração, na sua vida. E nós temos uma doutrina calvinista, a nossa igreja defende e aceita, que se chama graça irresistível. É um dos pontos do calvinismo. A graça divina, quando ela se manifesta, ela redime, ela perdoa. Isso, irmãos, é fundamental para você se tornar um cristão. E nós vamos encontrar textos bíblicos que ilustram isso, como Paulo disse, olha, porque a salvação não é por mérito, não é por nada. Depois ele vai dizer, a salvação, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, peça a Deus essa graça redentora para a sua vida. Se alguma coisa precisa ser mudado, precisa ser tocado. Porque só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus. Não adianta você mudar de lugar, de emprego, de família, e você faz aqueles arremedos, né, que a gente acha que vai resolver. Para essa rua não passo mais, porque lá está meu inimigo. Não adianta. Daqui a pouco vai faltar rua em Florianópolis, porque em cada lugar você vai achar alguém de quem você não gosta. Não é? Porque a pessoa vai ficando angustiada, descontente. Eu já encontrei muito cristão assim, revoltado, bravo com tudo. Culpa o governo, culpa a política, culpa o sistema econômico. Sempre tem culpado. Só que ele não assume. Isso me faz lembrar um livro que eu li logo que entrei no seminário, professor de psicologia. Deu um livro para nós. Um livro de Paul Sartre. Na época era o top da leitura. Materialista e ateísta. Mas estava na moda. Quando eu peguei o livro assim, dizia náusea. Eu li assim, náusea. Náusea. Paul Sartre. Eu lembro de uma frase dele que mexeu comigo na época. Eu estava começando a pensar na área teológica. Ele, num momento lá, ele diz, olha, o inferno são os outros. Não existe inferno. Esse inferno que os cristãos estão falando, que todo mundo está falando, está assustando as pessoas e as criancinhas, isso aí não existe. O inferno são os outros. Quanto mais isolado você viver, mais para si, é melhor. Só que isso, meus irmãos, não deu certo até agora. Olha, já passaram mais de 60 anos, eu estou esperando e não deu certo ainda. Eu passei muitos momentos difíceis do Brasil, da política, da economia, de governos, e cada um faz uma promessa e nós voltamos no zero de novo. Porque enquanto a graça divina não for redentora, nada muda. Mas a hora que a mão de Deus tocar em você, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Isso não mudou ainda? Peça misericórdia, porque você está precisando. Você só está cantando a graça divina. Mas você não está entendendo. Porque a graça divina, diz a Bíblia, ela abre o mar, ela faz o sol parar quando é necessário,
ela faz qualquer milagre, ela redime. É como Jesus disse para aquelas duas irmãs chorosas quando morreu Lázaro, o irmão delas, que era o sustentador, o mantenedor da família, dos três. E ela disse, Senhor, chorando lá na presença de Jesus, que era amigo da família, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Não é isso? Dá a impressão que se ali tivesse o líder religioso ou alguém, não aconteceria. O médico especialista do seu lado, não sei quem mais, não aconteceria. E o que Jesus disse para ela? Se creres, verás a glória de Deus. A graça redentora abre a nossa oportunidade de crer naquilo que nós não estamos vendo, naquilo que nós não estamos entendendo agora, mas que a graça divina nos alcança. E por último, irmãos, nós temos que pensar na graça pessoal. Olha que Paulo fala ali do geral, aqui no texto. Ele diz, olha, eu estou feliz, porque ele vivia antes a graça comum, passou para a graça redentora, teve revelações, ele disse, olha, se fosse para mergulhar nesses 14 anos de pastorado ou de ministério, eu me gloriaria. E ele uma vez chega a discutir com os outros apóstolos, diz, olha, eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou hebreu por nascimento, por família, por tal. Porque alguns ficavam discutindo se Paulo merecia estar na igreja ou não. E aí Deus deu essa revelação para ele. E ele diz, olha, foi maravilhosa. Quando você tem um sonho, uma revelação, não é? E você sai entusiasmado, dizendo, olha, agora eu sou crente. Agora eu estou bem, porque Deus está me revelando, me mostrando. E Paulo diz, olha, eu podia mergulhar de tudo isso, dar testemunho, falar, cantar. Só que Paulo diz, eu não vou fazer isso. Eu quero que vocês deem graças a Deus, se gloriem no que eu falo e como eu vivo. Né? Não tem o texto ali? Diz isso, diz ali. Porque, olha o que ele diz, olha, para que sobre mim se repouse o poder de Cristo. E aí o que Paulo diz? Deus me deu um espinho na carne. Aí pronto, irmãos. Você tem a graça maravilhosa, redentora, dá a impressão que está pronto de tudo, de repente espinho na carne. E esse espinho dói. Olha o que Paulo diz, não é espinho nos outros, não. Porque o materialista lá dizia que o espinho são os outros. Não é? Paulo diz, não, o espinho está aqui, está comigo. Ninguém descobriu até hoje o que é e Paulo não falou, porque já fizeram muitas suposições, não adianta inventarmos. O problema é a gente entender que espinho é um grande impedimento que nós temos para confiar em Deus e nos submeter a Ele. É a nossa resistência espiritual. Que tem gente que demora 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, envelhece e não crê. Ou desiste. Ou abandona.
Tenta ir para outra igreja, para outro ambiente, também não resolve, porque o problema não está na igreja, o problema está nele. E Paulo diz, olha, eu tenho um espinho aqui, Senhor. E ele reclama, note que ele vai reclamar para Deus. Ele diz, olha, Senhor, eu estou com o espinho aqui me incomodando. Talvez você tenha orado muitas vezes assim também, né? Senhor, olha, não aguento mais. E o que Deus vai responder? Ele diz que orou 3 vezes, e deve ter sido aquelas orações poderosas, né? Daquela oração com lágrimas, que estava doendo muito, irmãos. E o que Deus respondeu? Disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem que dobrar a cabeça, reconhecer que eu posso te ajudar, Paulo. Para de reclamar. Dizer que você é especial, é um instrumento de Deus, mas todos os cristãos que se dedicam a Deus são especiais para Ele. Não tem um mais abençoado do que o outro. Tem aqueles que entendem mais, outros menos. Nós vamos, irmãos, cuidar para não nos ensoberbecer com a nossa espiritualidade, a nossa fé, não é? Que tem uns parece que estão assim, extasiados, que possam continuar, mas você pode perceber que chega um momento, basta uma provação, basta um espinho e a pessoa muda. Então, irmãos, o que Paulo está nos ensinando aqui é que, além dessa graça comum que eu estou colocando para todo mundo, além da graça redentora que nos salva, nós precisamos da graça pessoal, a graça especial de Deus. Porque é ela que vai nos redimir e vai nos consolar. E vai fazer com que você tenha uma nova compreensão da sua vida. Eu termino, irmãos, repetindo um hino, palavras de um hino que a gente tem. Que diz o seguinte, é o hino, até a minha assessora musical, Elisete, que me ajudou a encontrar, porque há tempo a gente não canta. Qualquer coisa eu apelo para Elisete. Diz assim, pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto tu dirigirás. E ao sentir-me perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo o que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Essas palavras, eu creio, irmãos, escrita por um pastor brasileiro, Otoniel Mota, que se transformou num hino. São palavras que dizem bastante. Então, eu gostaria que você, que cantou essa música comigo e com todos, você saísse daqui entendendo
e aplicando na sua vida. Aproveite essa graça maravilhosa de Jesus. Essa graça que não está para todo mundo, não. Alguns reclamam, não, mas então é injustiça, Deus não oferece para todo mundo? Deus oferece para os que creem. É isso que Jesus disse? Todo aquele que me recebe se torna filho de Deus. Você não pode mudar isso, irmãos. Você não pode abrir igreja para todo mundo e dizer, olha, venham que aqui está tudo bem. Não é uma sociedade religiosa. Não é um lugar de lazer espiritual. É um lugar de fé. É um lugar de submissão. É um lugar quando você tem que baixar a cabeça e dizer, Senhor, me ajude. O meu espinho está doendo. Que Deus o abençoe.